Um abraço a todos, aqui quem fala é Glauco Boy, muito obrigado por você estar aqui no nosso canal e você que está vindo aqui pela primeira vez no nosso canal, se inscreva e compartilhe no nosso canal. E hoje nós vamos falar, e como você viu aí no texto, quem foi Apolo na Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos aqui para o texto, Atos 18, verso 24 em diante. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, poderoso na palavra de Deus. Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele, Apolo, no caso, começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando Priscila e Áquila ouviu Apolo pregar ali na sinagoga, levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Gente, Apolo, ele era de Alexandria, a cidade de Apolo, ele era natural de lá. Alexandria fica no Egito. E o interessante é que o nome Apolo significa o iluminado. E a Bíblia fala de Apolo, que aqui falando, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Então agora Apolo está na cidade de Éfeso e ele está pregando a palavra de Deus com ousadia. O interessante é que a Bíblia fala que ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, e que ele tinha recebido ali o caminho do Senhor, e com muito fervor, com muito entusiasmo, com muita vontade, ele falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Maravilha, né? Então, ele era poderoso nas Escrituras. Interessante que, lindo isso, né? Que o autor de Atos aqui escreveu, que é o Dr. Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele se preocupa e dá essa ênfase e dá essa notoriedade. Ele falou poucas informações, mas ele quis ser exato. Tem um judeu aqui, tem um homem aqui chamado Apolo, ele é natural de Alexandria. Isso aqui é Lucas falando no livro de Atos. E esse homem, ele é poderoso, ele é um varão eloquente. E ele é poderoso nas Escrituras, e ele fala e ensina com muito entusiasmo, que ele prega, a palavra de Deus com fervor, com vontade, e ele fala e ensina com exatidão a respeito de Jesus. Então, apontava aqui já para Jesus Cristo, falando ali dos feitos de Jesus. O interessante é que a Bíblia fala que ele é eloquente. Às vezes você escuta a pessoa falando, nossa, o pregador ali é um pregador eloquente. Nossa, aquela pessoa ali é eloquente. Às vezes você nem sabe, muitos nem sabem, talvez muitos nem saibam o que significa eloquente. Eloquente é uma pessoa convincente, é uma pessoa persuasiva. Uma pessoa eloquente é aquela que possui a arte e o talento de falar para convencer outras pessoas através da sua fala. Então isso que é eloquente. É uma pessoa que tem a arte e o talento de convencer, de comover as pessoas por intermédio da sua fala, das suas palavras. Então uma pessoa eloquente fala com facilidade, uma pessoa eloquente fala com clareza, uma pessoa eloquente fala com relevância e fala com propriedade. E uma pessoa eloquente, às vezes até mesmo nos assuntos mais complexos, torna ele ali claros e objetivos. Aí a pessoa entende. Por quê? É uma pessoa que se expressa com bastante clareza e nota-se que essa pessoa domina aquilo que fala. Então a Bíblia fala que esse judeu
de Alexandria, natural de Alexandria, chamado Apolo, que seu nome significa iluminado, o que o autor de Atos aqui, que é Lucas, quer falar? Se tem uma coisa, ele era um varão eloquente, ele era um varão destemido, que pregava na sinagoga, pregava lá nas igrejas, e ele falava com exatidão, falava e ensinava com exatidão a respeito de Cristo. É que tem faltado muito nos dias de hoje isso. Ele não falava de coisas terrenas, ele não falava de coisas materiais, ele falava acerca de Cristo, de Jesus, e Jesus significa Salvador, ou salvação, ele falava a respeito da salvação, de vida eterna, e ele era poderoso nas Escrituras, é bom, né? Tá vendo? A pessoa é poderosa na Escritura, então ele fala aquilo que ele domina. E o interessante é que o apóstolo Paulo fala o seguinte: procura-te apresentar como um obreiro que maneja, e não maneja de qualquer jeito, maneja bem a palavra. Então, Apolo era esse obreiro que manejava e manejava bem, com exatidão, com fervor. Ele era poderoso nas Escrituras, ele falava com eloquência, ele convencia aqui da parte do Espírito Santo, aqui as pessoas, ele falava, conhecia aquilo que ele falava e vivia, né? E o interessante é que, então, Apolo, ele é destemido, ele é poderoso nas Escrituras, e Apolo está pregando lá na cidade de Éfeso, e a Bíblia fala aqui, eu até li aqui, que no verso 26 ele começou a falar ousadamente. Então ele está falando com intrepidez, com ousadia, com graça, com autoridade, cheio da graça de Deus. Atos 18, 26. Ele começou a falar ousadamente na igreja, na sinagoga. Então, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e o declararam mais precisamente sobre o caminho de Deus. Gente, quando Áquila e Priscila e Áquila ouvem falar, porque ele está sendo a atração lá da cidade de Éfeso, por intermédio da forma que Deus está usando, com poder nas Escrituras, com autoridade, com eloquência, e vidas estão sendo alcançadas, Priscila e Áquila ouvem falar dele. Então vamos lá ver ele pregar. E o interessante é que quando vão lá, a Bíblia fala, e começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo e declararam mais precisamente do caminho de Deus. Aí Priscila e Áquila ficaram encantados da forma que Deus estava usando ele e levaram consigo para junto deles, da casa dele. Agora, o interessante que eu acho lindo na Bíblia Sagrada é isso aqui. Priscila e Áquila levaram consigo e declararam mais precisamente sobre o caminho de Deus. Olha para você ver. Embora ele fosse eloquente, poderoso nas Escrituras, falasse com exatidão, Priscila e Áquila ainda abre mais para ele, ensina mais ainda da palavra de Deus. Olha que humildade dele. Humildade porque o homem de Deus, o servo do Senhor, ele é assim. Todo dia estamos aprendendo. Tão longe de saber. Ninguém sabe. Todo dia a gente aprende algo mais. E agora ele tem essa humildade de aprender ali com Priscila e Áquila. E ainda fala que, querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então agora ele está aqui com Priscila e com Áquila, junto com os irmãos aqui, e ele quer ir para Acaia. Então o que Priscila e Áquila faz? Escreve uma carta. Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha zap, nada. Faz uma carta, era o meio que tinha na época, recomendando que os discípulos, os homens de Deus, recebessem ele. E a Bíblia fala que quando receberam ele lá, aproveitaram muito ele, que quando ele pregou, pela graça, muitos criam na palavra de Deus por intermédio da vida dele. Aí fala, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Não precisa mais nada, senão não foi isso aqui, Bíblia. Hoje em dia, infelizmente, muito usa de um monte de apetrecho, um monte de recurso, mas a Bíblia em si, ela é suficiente. Nota que ele era poderoso nas Escrituras. Então, por isso, ele com grande veemência, com grande autoridade, com grande eloquência,
ele pregava ali, era poderoso nas Escrituras, e muitas pessoas criam ali na graça de Deus por intermédio da vida dele, e mostrando pelas Escrituras que Jesus, que o Salvador, que Jesus era o ungido de Deus, era o Cristo. O interessante, meus irmãos, que aí depois de Éfeso, ele foi para Corinto, e foi fazer a obra de Deus, e lá também a obra de Deus foi crescendo, foi tomando notoriedade, Deus foi usando com poder. E o interessante é que em Corinto ocorreu até uma situação que estava lá, a igreja de Corinto agora tem um problema. A igreja de Corinto fala assim: olha, eu sou de Paulo, hein? Outros, não, eu sou de Apolo. Outros, não, eu sou de Pedro. E outros, eu sou de Cristo. Olha para você ver. As preferências sempre são humanas. Sempre um homem gosta mais de um gosta mais de outro. Então, olha para você ver. Apolo, Paulo, Pedro e o nosso Senhor Jesus Cristo. Apolo começa a se destacar e crescer. Só que isso aí não vinha de Apolo, vinha das pessoas, que às vezes os elogios, às vezes a veneração, às vezes vem do ser humano, e não vinha do próprio Apolo. Mas aí Paulo logo orienta a igreja e fala: poxa, foi Jesus Cristo dividido? O que quer dizer o seguinte: isso aqui é o quê? É fã-clube? Isso aqui é partido? Cada um tem um partido? Cada um... Não, o reino de Deus está dividido, não. E Paulo ainda bate mais forte, fala o seguinte: morreu Paulo, colocou aí no meio dessa lista aí, que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Cristo. Aí Paulo já coloca o nome dele. Morreu alguém por nome de Paulo? Foi batizado alguém aqui no nome de Paulo? Falou assim: não. Aí esse problema ali diminui, não resolve ainda. Porque ele está falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estamos falando aqui de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Aí mais para frente, Paulo dá ali uma palavra, alguns capítulos depois, o problema volta de uma forma menor, mas volta. Aí agora não estão assim: eu sou de Paulo. Não, Paulo prega muito. Ou não, quem prega mesmo é Apolo, eu sou de Apolo. Eu gosto de Apolo. Não, eu gosto de Paulo. Aí Paulo falou assim: quem é Paulo e quem é Apolo? Aí Paulo ainda fala o seguinte: eu plantei muitas igrejas, eu fiz muita obra. E Apolo manteve esse crescimento. Apolo regou. Não, eu plantei muitas igrejas, fiz a obra, mas Apolo também regou. Apolo ele levou a palavra, evangelizou, fez a obra, mas nem Apolo que regou, nem eu que plantei. Quem dá crescimento na obra é Deus, louvado e bendito é o santo nome do Senhor. Então, essa é a palavra aqui que eu tenho para os irmãos de hoje. Apolo, nas Escrituras Sagradas, foi um grande servo do Senhor, um exímio pregador da palavra de Deus, e uma pessoa que a Bíblia fala que ele era fervoroso no seu espírito, aquelas mensagens fervorosas, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da unção do Senhor. E ele era poderoso nas Escrituras, Bíblia era com ele mesmo. E ele era eloquente, que falava com facilidade, que convencia ali pela ação do Espírito Santo, que falava com clareza. E muitas vidas ali foram alcançadas por intermédio dele. Interessante que Lucas fala aqui no livro de Atos: chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, esse é o Apolo da Bíblia Sagrada, que significa o iluminado. Foi um grande servo do Senhor. Grande porque homem humilde, destemido, mas que pregou com muita propriedade, com muito fervor, cheio da graça, cheio da autoridade, e muitos criam na sua palavra. Agradeço a todos que estão aqui no vídeo até o final, que Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreva e compartilhe no nosso canal Glauco Boy.
tá? Um abraço aqui para todos os inscritos, um abraço para você, Elizabeth Silva, que Deus abençoa. Um abraço para o nosso irmão Evandro Carvalho aí de Conde, na Paraíba. Um abraço para todos aqui. Que Deus abençoe. Se você quer que a gente fale de algum personagem bíblico, coloque aí nos comentários, nós vamos falar sobre ele. Hoje você ficou sabendo quem é Apolo. Um abraço e fica com Deus.